Bom, pessoal, mais uma aula, né, com o professor Noel. E hoje nós vamos estudar as funções trigonométricas derivadas, sabe? As funções que é derivada do seno, do cosseno e do tangente. As funções que a gente chama funções secundárias. Essas funções são bastante importantes para a gente entender a composição gráfica do formato das funções derivadas, que tem os pontos que vai acontecer a assíntota, que é a inexistência da função, e eu vou mostrar isso para vocês agora aqui na prática. Então vamos lá para vocês entenderem comigo aqui. Então, seguinte, ó pessoal, as funções trigonométricas secundárias, tá? Mais uma aula que eu planejei para vocês. O pessoal tá com um pouco de dificuldade aqui, nós vamos tirar todas as dificuldades desse assunto agora. Então, primeira função é cossecante, tá? Professor, o que é cossecante mesmo? Cossecante é o inverso do seno, é 1 sobre seno. A gente fala sempre, ó, quem sabe seno, cosseno e tangente sabe todas as funções, porque tudo que a gente estuda vai cair em seno, cosseno ou tangente, né? E lembrando que tangente é seno dividido por cosseno, né? Então, não vai dar muita dificuldade para vocês, porque nós já estudamos isso, vocês já sabem. Então, a definição da função cossecante é 1 sobre seno. Lembrando alguns conceitos do círculo trigonométrico. Fica claro que a função cossecante tem imagem. A imagem. O que é imagem, né? Vamos focar o que é mesmo imagem. Imagem é o valor do eixo y que a função pode receber. Então pensa comigo aqui, ó. Essa função, ela vai pegar aqui daqui para cima, do 1 crescendo infinitamente e do 1 decrescendo infinitamente. Porque aqui são valores menores que 1, né, gente? Então, a imagem da função é isso daqui, ó. Do 1 negativo descendo infinitamente, do 1 positivo subindo infinitamente. Tá? E o cossecante de x, ou seja, ele vai ter esses tracinhos aqui que não vai deixar tocar no eixo x, que é o tracinho do mais 1 e o tracinho do menos 1. Isso também tá claro para vocês, né? Ó, não deixa tocar no x aqui. Ó, o eixo x aqui, tá? No mais 1 e no menos 1. Então, essa parte é o que a gente chama de domínio, né, gente? Tá? É o domínio da função. O período é a repetição, né? Começa aqui do zero e não vai existir essa função aqui no π. Isso aqui é assíntota, tá? Isso aqui, esses tracinhos aqui eu chamo de assíntota. Então aqui tem uma assíntota, aqui tem outra assíntota, assíntota. Beleza, gente? Professor, mas por que não existe aqui no π? Lembra que aqui é um π, tá? Por que não existe? Vamos lembrar comigo aqui, ó. Fazer aqui. O que é cossecante? Cossecante é 1 sobre seno. Cossecante de π é 1 sobre seno de π, né? Vou colocar aqui para vocês, para a visão ficar melhor. O que é cossecante de π? É 1 sobre seno de π. Então, o cossecante de π, um π é 180 graus, é 1 sobre o seno de 180. Quanto vale o seno de 180 graus, pessoal? É 0, professor. 1 sobre 0. E 0 pode ser denominador? Não, nunca. Então, não existe, né, gente? Então, essa assíntota, ela vai dizer os valores que não existem. Não existe no π, no 2π, porque vai zerar aqui embaixo, ó, no 2π também. E o que é que acontece com essa repetição? Essa repetição vai ser infinitamente para o lado positivo e para o lado negativo. Lembrando que nesses valores de π e 2π não vai existir, ok? Isso é importante para você estar lembrando.
E esse é o gráfico clássico, né? É uma parábola que não vai tocar aqui no eixo Y, nem no π, nem no 2π. Pode ser na parte positiva e na parte negativa, tá, gente? Ah, professor, o domínio aqui, esses valores aqui pode ser positivo, pode ser negativo? Pode sim, positivo no eixo positivo e negativo, tá? Isso aqui não tem problema não. E esse é o gráfico clássico da função cossecante, tudo bem? Então, a função cossecante é isso daí, tem esse gráfico que é clássico. Grava isso daí na memória de vocês, o formato dele e tal direitinho. Lembra que ele não pega aqui no eixo Y, tá? Agora vamos para a outra função. A função agora é a função secante. O que é secante? É 1 sobre cosseno de x. E x é diferente de π sobre 2, não pode ser o π sobre 2. Π sobre 2 é quantos graus? 90 graus. Por que que não pode? Vamos entender agora por que que não pode, né, gente? Tem que ficar claro para vocês. Ele está dizendo aqui que não pode ser 90 graus. Diferente de 90 graus. Vamos lá. Não pode por isso, ó. Entenda. Secante de 90 graus, que é π sobre 2, né? O que é secante? Secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno de π sobre 2, que é o 90 graus. Então, secante de 90 graus, 1 sobre cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Por isso que não existe, gente. Certinho? Eu acho que tá beleza aí para vocês, né? A visão aqui tranquilo, por isso que não existe. Então, aqui no 90 graus, no 270 graus, não vai existir. E essa função, ela é bem parecida com a outra função lá, cossecante, só que, ó, olha aqui, ó, ela passa aqui bem no meio do eixo Y, metade para um lado, metade para o outro. Essa daqui, ó, cossecante não pega o Y. E a secante pega, né? A outra coisa é a assíntota aqui, ó, a assíntota aqui é de 90 graus e 270 graus. E a assíntota aqui, ó, é no π, que é 180, e no 2π, que é 360. Isso é uma diferença básica mesmo, né? Beleza? A outra parte aqui é exatamente igual, né? A imagem, ó, do mais 1 cresce infinitamente, do menos 1 infinitamente, ó. A mesma ideia. E os valores aqui da secante, o 1 é o que tem como base, também aqui, do mesmo jeito, o mesmo formato, né? Então não vai mudar muita coisa. Gente, vamos pensar o seguinte, vamos para outra função aqui, ó. Vamos trabalhar aqui bastante. Função cotangente. Definimos cotangente como cotangente de x é 1 sobre tangente. A cotangente é o inverso do tangente. Beleza, grava aí. E o que é secante? O inverso de cosseno. E o que é cossecante? É o inverso do seno. Pronto. As 3 funções que a gente chama de funções o quê? Secundárias. Tá. Vamos para aqui. Então, ele está dizendo que o x é diferente de κπ, tá? Então, vamos ver. Lembrando que alguns conceitos do círculo trigonométrico tem que ficar bem claro, né? O círculo trigonométrico tem que ficar bem claro na sua cabeça lá. Aqueles valores 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 graus. Os valores do ciclo você tem que memorizar para a gente estar entendendo o gráfico, belezinha. Tudo bem? É válida para todo x real aqui, ó. Mostrando para vocês aqui. O gráfico é esse, gente, ó. A assíntota dele é no π. E ele tem esse formato de cobrinhas, ó. Cobrinhas aqui, ó.
Assíntota não vai existir no π, porque vai zerar, ó. O que é que zera? Se cotangente é 1 sobre tangente, o tangente não existe aqui, ó, nesses valores, tá? Então, no π é assíntota, no 2π é assíntota e assim por diante, beleza? Então, a ideia do gráfico da função tangente é esse gráfico aqui, ó, conheça aqui, ó. Onde não vai existir é aqui no π, no 2π. Onde não existe, a gente chama de quê? Assíntota. Pode ser na parte negativa também, gente, ó. Pode ser na positiva ou pode ser na parte negativa. Beleza, vamos para os exemplos agora. Vamos lá. Aqui. O gráfico abaixo representa a função. Que função é essa? Que pega aqui dividindo o y ao meio. Acho que vocês lembram, né? Que função é essa que divide o y ao meio? É a função seno, cotangente, tangente, secante ou cossecante? Ah, professor, volta lá para a gente dar uma olhada. Então vamos lá. Voltando aqui. A função que divide o y ao meio é a função secante. Então vamos lá. Vira a folha. Vamos marcar letra D. Secante de x. Prontinho? Próxima questão aqui. O gráfico abaixo representa a função. Que função é essa? Ó, esse Szinho aqui, as cobrinhas. Ó, essas cobrinhas. Que gráfico é esse que representa essas cobrinhas, gente? Que tem essa assíntota aqui, ó. Lembra aí. Ah, volta lá, professor, para a gente lembrar. Pronto, o último gráfico. Vamos lembrar aqui, ó. O último gráfico, né, gente? Ah, tá aqui. Verdade. Olha ele aqui, ó. As cobrinhas. É a função cotangente. Então, aqui a gente não tem dúvida, né? Não tem dúvida. O gráfico representa que função, ó. Olhou aqui. Lembra lá da explicação, né? Na explicação aqui, ó. Acho que dá pra gente ver tudo aqui. Você tá vendo que o gráfico é esse. Cotangente de x. Pode marcar aqui, ó, letra B. Beleza que você acertou a questão. Então, o mais importante para vocês entenderem é conhecer o gráfico da função. Porque no vestibular ele monta umas questões para você dizer qual é a função que representa esse gráfico. Então aqui está bem claro para a gente que é o gráfico da função secante, que eu mostrei para vocês. Esse daqui está muito claro também, que é o gráfico da função cotangente, que a gente acabou de ver. Então, relembre, dá uma olhadinha nos gráficos, dá uma olhada aí no domínio, na imagem e tal, que são os valores do y, domínio ao eixo x, né? E para vocês fixar isso na cabeça de vocês, para quando chegar lá na prova do vestibular, quando chegar nas provas que vocês irão fazer aí, não ficar nenhuma dúvida, né? Tá lembrando sempre. Então, acho que deu para entender, acho que não tem nenhuma dúvida, mas se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí. E é isso daí. Fique com Deus. Um grande abraço do Professor Noel.